Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o Versalhes VSLH11, um fundo imobiliário de papel. Vamos olhar seu último relatório gerencial que acabou de ser emitido, entender um pouco mais sobre o ativo, inclusive na questão dos dividendos, onde teve uma elevação se comparado com o mês anterior, que tinha sido na casa dos 7 centavos. Dessa vez ele atingiu os 11 centavos. Vamos traçar algumas expectativas ali, entender o que aconteceu sobre o ativo, ver as alterações e atualizações no portfólio e entender um pouco mais sobre o fundo imobiliário, ok? De antemão peço a vocês que se inscrevam no canal, isso ajuda demais o crescimento. Deixa seu like no vídeo, participe do Telegram, o link vai estar na descrição. É um fundo que teve umas quedas bem expressivas aí em seu valor de cotação para quem já está acompanhando o ativo. O fundo vem sendo negociado na faixa dos R$ 8,15, inclusive com a leve alta na sexta-feira. E pegando os últimos 5 anos, a gente vê que essa queda aqui foi a maior queda, o menor valor que ele atingiu em toda a sua história, pegando ali já de dia 26 em diante aqui de janeiro, onde ele estava na faixa dos 8,62, ele teve uma queda muito brusca até o final do mês, até dia 31, batendo R$ 7,03. Depois disso teve uma melhora, a gente dá até um zoom aqui, deu uma melhora até um pouco rápida, mas ainda muito longe do que ele estava sendo negociado, né? Destaque aqui, inclusive, quando ele anunciou os dividendos de 7 centavos, que foi o menor dividendo de sua história, foi lá por volta do dia 6, ele não caiu uma queda tão expressiva quanto essa, claro, logo imediatamente, né? Ele veio caindo, e aí, dias depois, né? Não foi imediatamente depois do anúncio do dividendo, dias depois, por volta aí de 10 dias depois, é que ele teve essa queda brusca em sua cotação. O fundo está com P sobre VP de 0,78, conta com mais 92 mil cotistas, a gente já tira aqui um desconto muito grande, quanto o patrimonial do fundo está entre 10,48 e ele negociado a 8,15. Voltando para o relatório gerencial, a gente inicia com os comentários do gestor, ele vai falar sobre os 11 centavos pagos, a gente vai entrar na DRE do ativo, entender um pouco mais sobre isso, ok? Iniciamos aqui com a questão do FII, um lote metro quadrado, que anunciou uma distribuição de 0,038 por cota. Dessa forma, o Versalhes recebeu R$ 258 mil em dividendos, referentes ao processo de desinvestimento do Grupo Semara, ok? Mais à frente ele cita que teve fortes vendas na alta temporada no mês de dezembro, porém, devido ao alto nível de cancelamento de contratos, as vendas líquidas tiveram uma queda aí de 1 ponto percentual, né? No caso, as vendas líquidas aí é como se fosse o saldo de vendas tirando os cancelamentos. Ele também fala sobre eventuais renegociações de dívidas, né? Renegociações de operações. Inclusive ele cita que é comum em fundos de alto risco, né? Fundos de alto rendimento, no caso high yields, como o Versalhes. Inclusive ele fala que através de revisões de contratos necessários para que possam renegociar ou destratar os mutuários inadimplentes. Isso de forma, ele está fazendo o quê? Está pegando operações onde os devedores ali não estão conseguindo pagar, renegociando, aumentando o prazo, né? Consequentemente aumenta o juro. Porém, cabe salientar que o retorno mensal diminui, né? Se você tem uma dívida ali de, por exemplo, 1 milhão você precisa renegociar porque o inquilino não está conseguindo pagar, você tem que baixar ela para 700 mil, por exemplo, tá? Aumenta os juros aí no final e estende mais o prazo para ele ter condição de pagar tal dívida de forma que não tenha um cancelamento, né? E aí ele até cita que segue aí mantendo foco no médio e longo prazo. Até porque quando você tem uma renegociação dessa, você diminui a parcela que você vai receber, porém os juros vão aumentar, né? Até porque você está renegociando, você está aumentando o duration da operação, e aí o tempo para retorno desse dinheiro vai demorar um pouco mais, ok? Mais à frente a gente entra na DRE do ativo, onde aqui está destacando em vermelho o mês de janeiro. O Versalhes divide em 2 tipos de regime. Temos o regime caixa, que é o que realmente tramita ali, o que realmente entra no caixa do ativo, e temos o regime competência, que ele considera ali os lucros que são posteriores, que ainda não entrou no bolso do ativo, tá? Ele já considera também. Porém, se a gente pegar aqui apenas o regime caixa, a gente tem um resultado de R$ 739 mil, a gente dividindo isso pela quantidade de cotas, a gente vai ter o resultado que ele realmente teria distribuído se não fosse o regime competência, né? Ele teria distribuído aí menos de 3 centavos por cota, que é um rendimento muito, muito abaixo, né? Isso aqui ia ser aí, inclusive, bem menor do que os 7 centavos. Vale salientar também que em janeiro teve
o débito aqui da taxa de performance do ativo, ok? Em janeiro, por isso baixou. A gente pode até fazer como se fosse digamos que um dividendo recorrente, né? Pegando esse mês de janeiro, considerando ali os dados de inflação de janeiro, a gente fazer uma média de quanto teria de rendimento, considerando o regime caixa, né? O regime que realmente entrou nos cofres do ativo. E a gente pode pegar esses 739 mil, devolver a taxa de performance que foi negociada, até porque a taxa de performance aí, esses 1.810.000, não vai ser debitado todo mês, tá? Isso aí entra como se fosse um não recorrente. É recorrente porque a taxa de performance vai ser sempre paga, mas não é mensal todo esse impacto, ok? E a gente somar isso aqui, a gente teria aí um resultado na faixa de 2.550.000, digamos aqui que seria um estimativo para o próximo mês, por exemplo, de fevereiro, tá? Claro, considerando as considerações de janeiro, os mesmos valores de janeiro. E aí, a gente dividindo esse valor pela quantidade de cotas, no caso as 29 milhões de cotas, a gente tem um resultado de 8 centavos, né? Pouco mais de 8 centavos por cota, seguindo o resultado caixa, ok? O regime caixa. E agora, a gente vê que ele entregou 11 centavos, ou seja, bem acima do que aqueles 3 centavos que a gente calculou, bem acima, porém, através do regime competência, onde ele tira esse valor que, como ele não entrou nos cofres do ativo, ele não tem isso nos cofres, ele tira do caixa do ativo, né? A gente tem um percentual do ativo ali que é em fundos imobiliários, a gente tem uma parte que é a maior parte das operações aí, a maior parte do patrimônio do ativo é em CRIs, e outra parte do patrimônio restante aí do patrimônio é o caixa. Ele tira desse caixa do ativo e joga para as cotas, né? Joga para os dividendos, viram os dividendos, no caso aí de 3 centavos, né? Menos de 3 centavos, como a gente viu, dava 0,025, saltou já para 11 centavos, ok? Isso, muita gente não concorda com essa forma de regime adotado, regime de competência, até porque você não está com aquele dinheiro entrando nos seus cofres, né? Você está tirando ali do patrimônio do ativo, e isso, o regime de competência considera que você vai receber esses valores que você tem a receber ali, porém, pode ter distrato, pode ter algumas oscilações, pode ter renegociações, alguns problemas financeiros, os devedores, e esse dinheiro que está no regime de competência pode vir a ocorrer algum problema. Inclusive, se a gente pegar aqui o portfólio do ativo, olha só, a maior parte das operações aqui, não vou citar a maior parte, né, que a gente tem que contar aqui para ver a quantidade, mas um grande peso das operações aqui estão com já o sinal de alerta ligado. Inclusive, se a gente somar esses valores aqui, vai dar na faixa aí, vou fazer até uma conta rápida aqui, pronto, tá aqui nossa conta. Eu peguei todas essas operações e saí somando o percentual do patrimônio que cada uma representa, que está com o rating aqui vermelho, que já estão demandando um plano de ação, tá? E a gente tem um incrível total de 44% do patrimônio do ativo está já com o alerta ligado aqui, o alerta vermelho já demandando um plano de ação para contornar a situação, ok? O que é algo bem considerável, né? A gente dando uma olhada mais à frente nos detalhes do ativo, a gente tem aqui os 84% aproximadamente em CRIs, 10,1% em fundos imobiliários, 6,1% em caixa. Quanto ao setor, 65,6% em hotelaria, 13,3% em residencial, ainda temos em comércio e lazer e fatias menores, tá? Indo agora para a alocação por indexador, nós temos a maior parte em IPCA, representada aí por 77% das operações, de GPM tem quase aí 19%, ainda temos mais 2 indexadores, porém o destaque mesmo para IPCA é uma taxa aí de cupom médio da curva, né, de IPCA mais 11,7%, que é uma taxa muito boa, sinceramente é uma taxa muito boa, um duration também até muito bom também. Temos ainda IGPM mais 14,61%, um duration também ainda até menor, né, melhor ainda no caso de 2 anos de duração. Porém, nós temos a classificação das operações, onde temos um bom peso aqui em séries sêniores, no caso quase 59%, seguido da uma exposição muito grande em séries subordinadas, isso que é uma coisa bem negativa aqui. Nós temos uma exposição de quase 38% em séries subordinadas, né? Lembrando, a gente tem a série sênior, a mezanino e a subordinada. Essas três, as subordinadas são onde temos ali o maior risco. Caso venha a ter um problema nessa operação, as séries subordinadas são as primeiras a ficarem sem receber. Caso o problema se alastre, chega nas mezaninos que ficam sem receber, e só por último chega nas séries sêniores,
que no caso então são as mais seguras. A gente também tem aqui a classe única, que no caso é para crédito corporativo, não tem subdivisões como a gente vê no caso da sênior, mezanino e subordinada, tá? Esse ponto aqui, esse peso, é um peso muito alto. A gente inclusive pode comparar aqui com outros ativos. A gente tem aqui o do DEVA, onde já são considerados aqui fundos de alto risco, né? O DEVA também, porém ele só tem 12% em série subordinada. O HCTR aqui tem 31,2% em série subordinada. Aqui também temos o RPR11, onde a gente tem aqui 7,6% de série subordinada. Ou seja, considerando a classificação aqui em séries subordinadas, o Versalhes desses 4 fundos aqui, o RPR, Hectare, né, o HCTR11, o DEVA e o Versalhes, desses 4 fundos, o Versalhes é o que tem mais séries subordinadas, ok? Quanto aos segmentos, maior parte em multipropriedade e corporativo, né? O corporativo tem um pouquinho mais aqui, tá? Multipropriedade também é um setor de bastante risco, né? Tido aí como o mais arriscado. As garantias aqui, LTV superior a 80, o que também é um ponto negativo. Sempre busca-se LTV o menor possível, né? A gente tem aqui LTV, lembrando, a LTV ali é a razão do dinheiro perante as garantias. No caso, para cada R$100 que os devedores têm ali de garantia, ele está emprestando 80, ou seja, quanto menor isso aqui fosse, né? Por exemplo, fosse 25, de cada R$100 ele estaria emprestando 25, ou seja, teria R$100 de garantias. No caso aqui, um ponto negativo, pois tem 60% dessas operações, e lembrando, são operações high yield, né? Com LTVs aí não tão favoráveis, ok? Mais à frente a gente tem um detalhamento das operações, a gente já viu lá o somatório dos pesos dessas operações que já estão demandando um plano de ação, representando aí mais de 44% do PL, tá? Não é 44% das operações, é 44% de todo o patrimônio do ativo, ok? Já são operações que demandam aí um certo plano de ação. Ele ainda tem os fundos imobiliários aqui em sua carteira, temos lá o lote metro quadrado que ele citou, que teve lá até um retorno para o ativo, né? Teve o desinvestimento. E temos o XBXO, que é um fundo que não vem rendendo dividendos, tá? É um fundo que está aí no Versalhes meio que parado há um tempo. E ele tem uma exposição bem alta nesse ativo aí de quase 8% de exposição do patrimônio nessa operação. Mais à frente ele tem um detalhamento dos ativos em si, mas lembrando, é um fundo de alto risco, né? Um fundo com rendimentos altos, porém não vem entregando esses rendimentos de forma que os cotistas tenham bem avaliado, até porque a gente está vendo essas quedas bem expressivas, né? Talvez em virtude disso, essa queda aí dos 7 centavos. E outra coisa preocupante, essa questão do regime caixa aqui, que tem resultados bem abaixo, e ele vem entregando, através do regime de competências, valores bem altos, acima do que ele tem recebido mensalmente no regime caixa, né? Aliás, bem acima, como a gente viu aqui, ok? Então deixa seu comentário se você tem o Versalhes, se você comprou ele na baixa aí, que ele teve essa queda, muita gente acabou comprando, vendo como uma oportunidade. Diante desses riscos vistos aqui, você considera um ativo como um risco, como uma oportunidade? Deixa aí seu ponto de vista, isso ajuda demais o crescimento do canal. Deixa seu like no vídeo, se inscreve, participa também no grupo Telegram, o link vai estar na descrição, beleza? E a gente se vê no próximo. Valeu!